Beleza, pessoal. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Professor Benivaldo aqui, professor de Introdução à Bíblia, aí do nosso Instituto de Teologia Pesquisadores da Bíblia, na Ponte Alta, no Gama. E aqui eu vou abordar um assunto, um pequeno assunto aí, à parte da nossa aula, tá? Não falei isso lá na nossa aula, mas vocês que estão aí estudando comigo, na matéria de Introdução à Bíblia, vão aprender um pouquinho a mais a respeito desse assunto tão interessante, que é sobre aí a história da nossa Bíblia, do nosso livro sagrado, a nossa única regra de fé e prática. O material aqui que eu vou abordar vai estar aí embaixo aí na descrição do vídeo. Você pode acessar aí, baixar, ok? Também todas as informações sobre o nosso curso aí. Você que está assistindo esse vídeo, você pode levar esse curso para a sua igreja, ok? A duração de 4 anos, bacharel em teologia livre, tá? E ao final do curso você recebe o certificado. Estamos ali com um curso ali na Ponte Alta, tá? No Gama. Temos ali um corpo docente altamente qualificado, beleza? Então vamos para a nossa aula aí, tá? E vamos aqui estudar mais um pouquinho sobre o livro cristão, nosso livro, que é a Bíblia Sagrada, beleza? Vou começar aqui com os slides. Então, pessoal, é isso aí, tá? Só reforçando aí, tá? O nosso curso é bacharel livre em teologia, ok? Você pode levar esse curso para a sua igreja. O intuito desse curso é formação de obreiros, de pastores, formação de professores da escola bíblica dominical, tá? Vou deixar embaixo aí também o site aí do nosso corpo docente, tá? As nossas redes sociais. Por enquanto estamos usando apenas o Instagram e o nosso canal aqui no YouTube, tá? Tem alguns vídeos aí, você pode também estar assistindo. Sabendo mais, aí eu vou deixar um vídeo aí aqui a respeito do nosso corpo docente. É um vídeo que eu fiz abordando sobre o nosso corpo docente, beleza? Então vamos para a nossa aula. A leitura dos textos bíblicos na época apostólica. Como é que era essa leitura? Como é que era feita a leitura dos textos da Bíblia nas igrejas cristãs recém-fundadas ali pelos apóstolos que expandiram o evangelho, o cristianismo na bacia do Mediterrâneo, chegando em Roma, chegando na Grécia, chegando no Egito. O cristianismo, então, ele vai se espalhando através aí dos apóstolos, dos seguidores de Cristo, principalmente pelos apóstolos. O apóstolo Paulo foi aquele que mais evangelizou a Europa, né? Fez 3 viagens missionárias. Então, começou então ali o processo de leitura, né, dos textos dos apóstolos, que mais tarde vão começar a ser considerados canônicos. Alguns já eram considerados, como os escritos de Paulo, conforme Pedro vai falar lá em 2 Pedro 3,16, tá? E que os escritos paulinos já eram vistos, já estavam no mesmo patamar dos escritos do Antigo Testamento, que nós chamamos de Taná, exortar os cristãos com relação à fé que está sendo atacada, ameaçada, tanto por inimigos internos como por inimigos externos. Os inimigos internos são os hereges, os inimigos externos são os romanos que estão perseguindo a igreja, os cristãos. Lembrando que houve uma perseguição severa, tá? Nos primeiros anos da igreja, do cristianismo primitivo, os cristãos foram severamente perseguidos pelo Império Romano, porque os cristãos não aceitavam adorar César como Deus. Os cristãos são monoteístas, claro que creem na Trindade, mas a Trindade não é um politeísmo, é um monoteísmo. Isso aí a gente vai ver na nossa aula Teologia Sistemática, tá? O professor Cleiton vai lecionar essa matéria. Então vamos aqui, voltar aqui para os slides, tá? E vamos começar aí a discorrer a nossa aula. A leitura dos textos bíblicos, né, na época apostólica, Instituto de Teologia Pesquisadores da Bíblia, professor Benivaldo Nunes Lima. Ok, a leitura da Bíblia na época dos apóstolos.
Então, como é que era feita essa leitura, né? Como é que era feita a leitura na época apostólica? A gente vai ver aqui agora como é que essa leitura era feita ali no primeiro século, né, que foi a época apostólica, que abarca ali os primeiros apóstolos. E vamos aí verificar como é que era feita essa leitura, tá? Então, é bom destacar que na época dos apóstolos, no século I, nem todos os cristãos sabiam ler, tá? Então, isso aí é uma coisa, quando você vai estudar a história ali do século I, a história do cristianismo, e também a questão da alfabetização do século I, lembrando que Israel, a Palestina era dominada por Roma, Israel era uma província romana, tá? Estavam sob a égide do Império Romano. Então, o analfabetismo ali, o índice era muito alto, elevado, tá? Então, nem todos sabiam ler e nem escrever, tá? Esse texto de Apocalipse confirma este detalhe. Então, olha só o que diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado é aquele que lê, e bem-aventurados é aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, aqui temos 3 verbos. Interessante. Bem-aventurado, ou seja, bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. É aquele que lê, é o primeiro verbo. Bem-aventurado aqueles que ouvem, né? Então, ouvir. E aqueles que guardam as coisas nela escritas. Então, você tem ler, ouvir e guardar. Então, a sua atitude diante da palavra, você tem que, claro, você tem que ler, você tem que ouvir e você tem que guardar. Mas naquela época, a maioria das pessoas que ouviam a palavra de Deus nas igrejas, elas só sabia ouvir, elas não tinham oportunidade, né, de ler, porque eram analfabetas, a grande maioria. Então, a bênção é tanto para aquele que é alfabetizado, né, hoje vamos colocar assim, e também para aqueles que não são analfabetizados, que são analfabetos, que não tiveram oportunidade. Mas então, nesse contexto, havia pessoas que só tinham essa condição de ouvir, não tinha condição de ler, porque não teve a oportunidade, naquela época era escasso, né? Não havia escolas como nós temos hoje, não havia a preocupação de alfabetizar as pessoas, tá? A alfabetização estava atrelado à elite, tá? Romana, e também no caso de Israel, em Israel havia sinagoga, e sabendo que a sinagoga começou no cativeiro babilônico, né? 587 a.C., porque os judeus perderam o seu templo. Então, lá na Babilônia, eles construíram as sinagogas para poder dar continuidade à leitura do texto bíblico, da Taná, que nós chamamos de Antigo Testamento. Então, a formação judaica, então ela passou a ser centrada mais na sinagoga e não mais no templo que havia sido destruído. Isso, claro, na época babilônica ali, né, no cativeiro babilônico, quando os judeus foram levados cativos pela Babilônia, ali pelo rei Nabucodonosor. Então, na época de Cristo também havia sinagogas, né? O texto lá, o Evangelho de Lucas fala que Jesus Cristo teria lido um texto de Isaías, do profeta Yeshayahu, né? Ali, onde ele leu um texto que estava se referindo a ele, estava se cumprindo nele, né? O Messias, o Cristo, Machia. Então, nessa época aí, na época apostólica, só a elite romana, né, os escritores romanos, e os judeus, que tinha já essa cultura de alfabetização, porque todo menino judeu já começava a aprender a ler aos 5 anos, né? E até os 13 anos ele tinha sua formação ali escolar, tá? Aí depois dos 13 anos fazia o mitzvah, onde ele passava a ter direitos e deveres, né? Passava a ser considerado um adulto. Então tá aí, tá? Esse texto aí vai mostrar esse detalhe, que nem todos os cristãos sabiam ler. Aí aqui fala, ó, os que não sabiam ler, aprendiam a palavra de Deus através do ouvir. Exemplo do cego no semáforo. Então, uma vez um irmão foi ajudar um cego a atravessar o semáforo, e aquele cego citou vários textos, né, vários versículos da Bíblia.
Então, aquele cego, ele sabia aqueles versículos por causa do ouvir, né? Porque ele tinha o hábito de ouvir a palavra de Deus. Não porque ele sabia ler, claro que ele não tinha condições, não enxergava, né? Então, é a mesma coisa na época apostólica. Muitos cristãos aprendiam a palavra de Deus através do ouvir, né? E não do ler, tá? Como eu já deixei bem claro aí no slide anterior. Observação. As cartas que os apóstolos escreviam circulavam pelas igrejas e elas eram trocadas entre as igrejas do apóstolo Paulo. E quando essa epístola tivesse, olha só, Colossenses 4, interessante que o apóstolo Paulo escrevia a sua carta, tá? Mandava para o destinatário, ele como remetente mandava para um destinatário, para uma igreja que ele havia fundado, com o intuito de fortalecer a fé deles, proteger eles das heresias que estavam infiltrados na igreja, que haviam adentrado na igreja no intuito de afastar eles da verdadeira fé em Cristo, e também encorajar eles a não desistir da fé devido às perseguições impetradas pelo Império Romano. Então, o apóstolo Paulo, ele mandava sua carta, tá? E aquela carta, quando chegava numa igreja ali, né, ou em Laodiceia, tá? Ou então na igreja de Corinto, ok? Aí o que acontecia? Então, aquelas pessoas ali, os líderes, né, vamos colocar os pastores, eles pegavam a carta de Corinto e faziam uma troca com o pastor de Laodiceia, no caso, o pastor de Esmina, ok? Então, havia essa circulação de cartas. E um fato interessante é o que está em Colossenses 4,16. Olha só o que está aqui em Colossenses 4,16. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja na igreja dos Laodicenses. Aqui veio de Laodiceia, lede-a vós também. Olha só, então o apóstolo Paulo está pedindo, né? Está aconselhando a igreja, a igreja de Corinto, né? Mandar essa carta para a igreja de Laodiceia. Então, quando esta epístola tiver sido lida entre vós, a igreja ali dos Colossenses, que também seja na igreja de Laodicenses, e que veio de Laodiceia, lede a vós também. Então, eles deveriam ler essa carta, né? O apóstolo ali, o pastor deveria ler essa carta diante da igreja. Depois de lida, eles deveriam enviar essa carta à igreja de Laodiceia. Por sua vez, também a igreja de Laodiceia, o pastor de Laodiceia, depois de terminado a leitura do texto bíblico ali, do texto escrito pelo apóstolo, inspirado por Deus, Theopneustos, não esqueça essa palavra, que a palavra foi soprada por Deus. Então, essa epístola de Laodiceia também era mandada para a igreja ali dos Colossenses. Então, havia essa circulação de cartas, havia essa troca de cartas, tá? E então é interessante esse fato. Agora, uma coisa que eu quero aqui chamar a atenção é o seguinte. Vamos aqui, ó, ver um fato é que o analfabetismo na época de Cristo. As estimativas variam um pouco, mas como regra geral, é possível que menos de 10% dos habitantes do Império Romano sabiam ler e escrever no século I depois de Cristo. Então aqui é só para reforçar, né, que na época de Cristo, né, na época do século I ali que abarca Cristo e aí o começo, o início do cristianismo, né, a era apostólica, o analfabetismo ele chegava aí a 90%. Ó, as estimativas variam um pouco, mas como regra geral, é possível afirmar que menos de 10% dos habitantes do Império Romano sabiam ler e escrever. Então, era menos de 10%. E esse pessoal que tinha esse privilégio era o pessoal ali da elite, tá? Atrelado ao Império, né? Então, pessoas que eram pagas pelo Império, pessoas que eram alfabetizadas, e tinha até escravos, né? Que tinha esse papel de pedagogo aí, ó. A palavra mesmo, aio, né? Quer dizer pedagogo. Então,
eles eram pagos, mantidos pelo império, para saber ler e escrever, para poder trabalhar em prol do império, ok? Mas não eram todos, 90% da população romana, tá? Que vivia no Império Romano, sob a égide do Império Romano, que foi um dos maiores, não sabiam ler e nem escrever, eram analfabetos. Tá? Apóstolo Pedro e João foram analfabetos? Vendo a coragem de Pedro e João, percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, Atos 4:13, o apóstolo Pedro e o apóstolo João vão ser chamados de analfabetos, tá? Pelos os religiosos. Ou seja, eles eram indotos, né? E iletrados, como diz aqui o texto. Vamos voltar aqui para o texto, que fala que eles eram considerados sem instrução, tá? E ficaram admirados, que reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, o seguinte, aqui eu estou lendo aqui numa tradução NVI, mas, olha só, gramaticalmente, os termos gregos utilizados, vou ler aqui em Atos 4:13, na João Ferreira de Almeida, porque esse texto aí que eu coloquei no slide, ele é um pouquinho assim, mais coloquial, e eu quero ler aqui na Almeida atualizada. Atos, intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então, eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pedro e João. Pedro, irmão de André, João, irmão de Tiago. Mas eles foram chamados aqui de iletrados e incultos. Ou seja, alguns críticos, como Bart Ehrman, querem passar a ideia de que eles eram analfabetos, que Pedro não sabia ler, então não foi Pedro que escreveu aquelas duas cartas, tá? Que está lá 1ª e 2ª Pedro, e nem João, porque não sabia ler também, e nem escrever, teria escrito o seu evangelho, as suas 3 cartas e o livro do Apocalipse. Então, Bart Ehrman, ele não acredita na confiabilidade do Novo Testamento, já que para ele o Novo Testamento não é o original, né? Ele foi adulterado, e tem até o livro dele, o que Jesus disse, o que Jesus não disse, quem mudou o Novo Testamento e por quê, ok? Então ele fala que Pedro, ele não sabia ler grego, ele sabia falar aramaico, né? Para Bart Ehrman, Pedro seria monoglota e só sabia falar aramaico, e não sabia escrever grego e nem hebraico, tá? Então isso é o que Bart Ehrman acredita, né? Que ele é um agnóstico, professor do Novo Testamento, crítica textual lá nos Estados Unidos, tá? Então, voltando aqui para os slides, olha só, gramaticalmente, os termos gregos utilizados por Lucas em Atos 4:13, traduzidos por homens sem letras, iletrados e indotos, ou iletrados e incultos, são, respectivamente, a palavra agramatoi, e idiotai, ou seja, essas duas palavras, iletrados e indotos, tá? No caso, agramatói e letrado, se refere aqui à ausência de educação rabínica formal. Então, ou seja, é uma pessoa que não tem um curso superior, vamos colocar assim, né? Pessoa que não tem uma formação superior, não havia estudado na escola rabínica para se tornar um rabino, um mestre, E idiotai se refere ao fato de não terem adquirido especialização em determinada área do conhecimento. Ou seja, Pedro e João não eram pessoas que tinham doutorado, não tinham especialização, não havia estudado numa escola rabínica, tá? De Iléu, Shammai, como havia Paulo estudado na escola de Gamaliel, como diz o próprio livro de Atos. Paulo, sim, ele era fariseu, estudou, se especializou na lei, no Antigo Testamento, se tornou, vamos colocar, doutor em teologia judaica, e Pedro e João não, eles eram pessoas que não tinham essa formação, essa capacidade aí acadêmica, eles não tinham
nenhum tipo de... Não era um perito, né? Na questão aí da religião, né? E dos textos do Antigo Testamento. Ok, são termos praticamente sinônimos. Então, os que não acreditam, né, que Pedro e João eram pessoas alfabetizadas, eles usam esse versículo para dizer que Pedro e João eram analfabetos, por causa da palavra agramatoi e diotai. Mas claro que Pedro ele sabia ler, sabia escrever, porque ele escreveu 2 cartas e João escreveu 3 cartas. Tá? Então eles não sabiam como... Pedro não tinha uma formação superior como Paulo. Paulo sabia, era poliglota, Pedro era monoglota, né? Pedro e João, mas sabia ler, sim, a carta de Laodiceia. Essa carta, de autoria paulina, até hoje nunca foi encontrada. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que essa carta, na verdade, é a carta de Efésios. Pois no capítulo 1 de Efésios e verso 1, o termo Éfeso não aparece no texto original bíblico. Então, essa carta polêmica de Laodiceia, onde é que foi parar essa carta? Conforme está lá no slide 3, né? Fala aqui, ó. E quanto essa epístola tiver sido lida entre vós, fazer que também seja na igreja dos laodicenses, e que veio de Laodiceia, leja vós também. Ou seja, onde é que foi para essa carta, de autoria de Paulo também, e ela nunca foi encontrada. E se ela fosse encontrada, agora que vem uma pergunta: se a carta de Laodiceia fosse encontrada, onde é que essa carta, ela seria considerada, essa carta seria considerada uma carta canônica, entraria no cano do Novo Testamento? Lembra que nós falamos que o cano já está fechado, que ele já foi encerrado, né? Não existe mais inspiração. Existe um texto aí que muita gente cita de forma equivocada, dizendo que a Bíblia, né, se renova a cada dia, a palavra de Deus. Não. Lá fala que em Jeremias, né, que é a misericórdia do Senhor que se renova a cada dia. A palavra de Deus, ela é atual. O que acontece é que se essa carta fosse encontrada, aí vem uma grande pergunta: ela entraria no cano? Eu acredito que não, tá? O cano já foi encerrado, já foi fechado, mas até hoje essa carta não foi encontrada. E aí, essa carta, como está aqui, ó, no slide 6, fala assim, ó: alguns estudiosos da Bíblia dizem que essa carta, na verdade, é a carta de Efésios. Por quê? Pois no capítulo 1 de Efésios, o termo Éfeso, no versículo 1, capítulo 1 de Efésios, verso 1, o termo Éfeso que aparece, cidade dos destinatários, porque Éfeso era a cidade dos que receberam a carta de Paulo, não aparece o termo no original grego. Quer ver? Ó? Vamos ver aqui no slide 7. No slide 7 fala assim, ó: apóstolo Paulo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Então, aos santos que estão em Éfeso. Então, os habitantes de Éfeso, os efésios, receberam essa carta de Paulo. Só que tem um porém. No original, eu coloquei aqui, até destaquei em letra vermelha, né? Aqui está entre colchetes, porque é o que está lá em um manuscrito grego, né? Em Éfeso, né? Que é a palavra em grego, né? Em Éfesos, a expressão em grego. Só que o que está em colchete é o que não se encontra nos originais, nos mais antigos. Então, Éfeso não aparece nos originais, lá nos textos mais antigos das cartas de Efésios, né? Os manuscritos mais antigos no que se refere à carta de Efésios, ou a carta dirigida ao povo de Éfeso, né? Os habitantes, os cristãos que residiam em Éfeso. Então, não aparece o termo Éfeso, lá nesses manuscritos mais antigos. E aí, alguns estudiosos querem entender, os estudiosos bíblicos, que essa carta, então, de Éfeso, ela teria sido, então, na verdade, a carta de Laodiceia, tá? Então, de vez de ter sido a carta de Éfeso, era a carta da igreja de Laodiceia que Paulo teria enviado à igreja, a igreja de Colossenses teria enviado para a igreja de Laodiceia. Paulo teria pedido para que houvesse uma troca, tá?
aí de leitura dessas cartas. Então, tem essa questão, tem essa polêmica. Mas nós acreditamos que a carta de Efésios é a carta mesmo que Paulo teria enviado mesmo à igreja de Éfeso, tá? Aos irmãos Efésios. Mas existe essa polêmica. Vai falar aí, ó. Nem todos tinham acesso à Bíblia. O papiro, além de ter sido um material caro, eles não estavam disponíveis em forma de Bíblia, como nos dias de hoje. Só depois que o Códice foi criado. O Códice era parecido com o nosso caderno hoje. O Códice é um veículo de escrita composto de folhas dobradas, costuradas ao longo de uma aresta. Então, o que nós tínhamos aqui, o que o Códice na época, né, ali já depois dos apóstolos, porque o que você tinha eram papiros, tá? Os manuscritos mais antigos do Novo Testamento tá em forma de papiro, tá? E não em pergaminho. E só que depois esses textos bíblicos, essas cartas que eram separadas, né? O texto bíblico do Novo Testamento não é como nossa Bíblia de hoje que está tudo junto, tá? Mas eles eram tudo separados, como está aqui, ó. Eles não estavam disponíveis em forma de Bíblia, como nos dias de hoje, que nós temos aqui a Bíblia, que tem aqui, todos os livros estão aqui, né, juntos, né, agrupados. E naquela época não havia isso, né? Eles eram separados, os rolos, né, os pergaminhos, no caso os pergaminhos vieram depois, mas primeiro os papiros. Só com o passar do tempo que foi feito aí o códice, né, ou seja, pegava esses papiros, esses rolos, e fazia ali uma junção e costurava, né, como está aqui no slide. Passaram a ficar ali todos no mesmo lugar. Como diz, né? A Bíblia quer dizer bíblios, né? Livros, ou seja, em um único volume, tá? Os livros ficaram, então, ficaram em um único volume. Então, obrigado pela essa aula, tá? Lembrando que nós temos o nosso curso aí, então, ok? Nós temos nosso curso, então você pode se matricular. Vai estar tudo aí embaixo aí, tá? O nosso vídeo vai estar o material aí embaixo. Vai estar o site, vai ter a nossa rede social, tá? Interage aí, se inscreva no nosso canal, comente, tá? Divulgue. E estamos aí com as matrículas abertas, né? Instituto de Teologia Pesquisadores da Bíblia, lá na Ponte Alta, tá? E leve o curso para a sua igreja. Você pode levar esse curso, tá? A gente está aí com o nosso corpo docente. Então, se você preferir também, você pode estar levando. E a mensalidade do nosso curso é R$100, tá? Duração de 2 anos, tá? E fica à vontade aí, tá? Então, obrigado pela sua atenção.